Boa noite, você está no Provocando Movimento, eu sou Sandra Maurami, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e hoje eu vou falar a respeito da insegurança, para eliminar de vez a insegurança ao contar uma história no seu atendimento terapêutico. É normal que a gente se sinta inseguro, principalmente pelo fato de a gente não conhecer, não saber como fazer, já ter ouvido falar, talvez até vivido alguma experiência, uma ou outra experiência, onde você narrou uma história durante um atendimento, durante uma facilitação de constelação, por exemplo, e aí você ajudou o seu constelado a fazer um movimento na alma, ou o seu cliente a compreender alguma coisa, a ressignificar alguma coisa, porém não sabe como usar isso, como usar as histórias, a contação de histórias como uma ferramenta terapêutica. E é comum, quando a gente não sabe usar a ferramenta, ficar inseguro. Apesar de ser algo que para nós é muito trivial, né? É muito natural a gente contar histórias. A gente está sentado na mesa do bar com os amigos, a gente conta história, a gente vai encontrar com a família, a gente conta história. Então, contar história é algo muito natural para nós, só que utilizar disso num atendimento terapêutico ou numa facilitação, é normal que você fique inseguro, né? É super normal. É normal que a gente fique inseguro com aquilo que a gente não domina ainda, que a gente não sabe como fazer. E vamos pensar assim, fazer um bolo. Cara, se você for fazer um bolo, se você não tem pelo menos a receita, você já não sabe cozinhar. Ou cozinha lá um arroz, feijão, né? Cozinha a comida trivial do dia a dia. Mas na hora de fazer uma receita mais sofisticada, você vai precisar de uma receita, você vai precisar de alguém que te ensine a fazer isso, né? Então é normal que você se sinta inseguro, é normal que coração acelera, é normal que passe umas frases assim na cabeça, ai meu Deus, será que vou dar conta? Ai, e aí, será que vai dar certo? É comum isso acontecer. Eu me lembro, há 15 anos atrás, quando eu fui contar histórias a primeira vez para crianças, que eu estava dando aula de teatro para elas, e aí eu fui contar história para elas, apesar de a gente não estar numa apresentação, eu estava numa sala de aula simples, só eu e as crianças, e eu ainda estava numa posição vantajosa, né? Porque até ali eu era professora, e aí não teve jeito, frio na barriga, tremedeira, a boca secou, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eles vão gostar? Será que eles não vão? Enfim, rolou uma série de coisas ali, só que a partir do momento que eu fiz o primeiro dia, eu falei, vamos tentar mais um pouquinho. E vão tentar mais um pouquinho. É igual dirigir. Quando você foi aprender a dirigir, você não estava lá, ó, que não passava nenhum fio? Pois é. A segunda vez, você já sabia um tiquinho de algumas coisas ali. Também não passava nenhum fio, tá tudo certo. Demorou, né, para relaxar. Mas é assim como tudo que a gente vai fazer a primeira vez na vida. E a gente está falando de utilizar de uma ferramenta que é extremamente benéfica, não só para o nosso cliente, mas também para nós, né? Como processo de autoconhecimento, como processo de também desprendimento do passado, como processo de ressignificação das nossas histórias, que o nosso cérebro, esse é o processo dele, né? Ressignificar, ressignificar, ressignificar. Então, é extremamente benéfico para nós também, mesmo quando a gente está na posição de narradora, porque mesmo como narradora nós também escutamos. Então, é normal, é super normal, até depois que você fizer um curso, quando você for começar a aplicar essa ferramenta, você vai tremer nas bases. Vai tremer nas bases. Vai secar a boquinha. Gente, ó, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei no presencial, tete a tete, a vida inteira. Eu me lembro que na faculdade de teatro, as pessoas falavam, vai fazer TV? Não, não vou, porque eu gosto do calor humano, eu gosto da presença do outro, eu gosto da troca, eu gosto do fluxo que rola ali entre eu e quem está escutando, eu gosto disso. E aí, é muito doido quando eu precisei sair do presencial para ir para o online.
É um outro mundo isso daqui. É um outro universo, é uma outra parada. Assim que entrou a pandemia, que eu comecei a dar treinamento virtual, eu falei, véi, esse negócio vai prestar não. Vai prestar não. Eu vou dar conta disso não. Só que eu fui me surpreendendo. E aí foi exatamente isso que eu comecei a abrir a minha cabeça para dar cursos online. Porque eu falei, cara, isso rola mesmo. Isso é bom, isso é bacana. Porque eu fui quebrando alguns paradigmas. Meu gato quer fazer parte. Vem, meu amor. Ele tá que tá. Então eu fui quebrando alguns paradigmas e aí vai ganhando corpo. Mas você acha que eu ainda não me sinto insegura nessa parada toda aqui? Até hoje eu vou me conectar. Como é que eu me conecto no Face mesmo? Como é que eu faço live ao vivo no Face? Eu entro em 3 canais ao vivo: YouTube, Instagram e Facebook. Instagram é fácil, né? Já como diz o outro, é um pum, né? Você tá conectado, é fácil. No YouTube, eu levei um tempinho ali para aprender. No Facebook, até hoje, eu apanho. E eu tô aprendendo a dar cursos e gravando as aulas e trocando com as pessoas pelo virtual. É uma ferramenta nova. Então, provoca insegurança? Lógico que provoca. É normal a insegurança. Agora, o que não dá para fazer, o que é muito errado, por exemplo, eu não sei mexer com esses negócios, eu tô aprendendo a mexer com esses negócios, só que eu venho aqui falar de algo que eu sei. O que não dá para fazer é você já levar isso para o seu atendimento terapêutico, porque acha que é uma coisa simples de fazer, e pode ser até parecer simples, mas não é fácil, como uma ferramenta, e já querer fazer sem nenhuma instrução. É como dirigir sem ter alguém te ensinando. O risco que você tem de bater, de sofrer um acidente, ou de causar um acidente é maior, concorda? Se você tem uma pessoa ali que te instrui, e não adianta ser qualquer instrutor. Não adianta você pegar um instrutor que vai te falar, olha, não, eu trabalho com contoterapia, só que ela não sabe contar histórias. Uai. É como contratar uma pessoa para te ensinar a andar de bike, sendo que ela mesma nunca subiu na bike. Fica esquisito, fica, não? Então, são 2 coisas aí que eu acho perigoso, sabe? Eu acho bem perigoso. Você querer conduzir um carro sem ao menos ter um instrutor do lado, ou pegar um instrutor que nunca conduziu um carro. O uso das histórias e dos contos como um processo de desprendimento do passado, como um processo de ressignificação das histórias pessoais e principalmente, né, tem a ampliação da consciência, você olhar para aquela versão da história por outros pontos de vista, não ficar agarrado por apenas um ponto de vista, que é o que a gente faz, né, muitas vezes. Então, a terapia nos ajuda nisso também. Mas, principalmente, o conto ser uma âncora, que é o que eu sempre falo. O conto é uma âncora, é aquele cowboy que vive com o laço ali na mão. A hora que o bezerro dá uma desgarrada, porque ele tá... como é que fala? Ele tá rebelde. Porque a criança birrenta, né? A criança birrante decide ir para lá, o conto faz o quê? Pega o laço, vem cá. Então, o conto, ele serve de âncora por tempos indeterminados. É sério, tem conto que serve de âncora por 1 ano, tem conto que vai servir por 1 mês, vai depender da necessidade. Até o momento em que o cérebro começa a fazer novos ressignificados, né? Porque aquela história ele já ressignificou. Mas enquanto ele ainda está no processo de ressignificação, e ressignificação, já quero deixar claro aqui, é uma palavrinha que eu uso que é para o seguinte: eu olho para uma situação da minha vida sempre de um único jeito. Eu sempre mantenho as mesmas justificativas, as mesmas razões, os mesmos argumentos, as mesmas histórias que me mantêm olhando para aquela situação sempre do mesmo jeito. Mesmo que tenha um lado racional meu que fica, mas não é bem assim, não adianta nada. O emocional tá grudado ali, entendeu? Tá ali, não tem jeito. Então, vai precisar de uma âncora emocional para desgrudar daquilo ali. Não adianta vir com a razão, não. E aí, as histórias, ela vai
a ressignificação é isso. Aí o cérebro entra num processo de ressignificar aquelas justificativas, aquelas razões, aquele ponto de vista, para encontrar novas razões, novos pontos de vista, novas versões das histórias daquela situação, né? Novas versões daquela situação. Então, o conto, ele é a parte principal. Eu acho que é a parte fundamental, porque ferramenta para desprender de passado, ferramenta para ampliação de consciência na terapia, é o que mais tem, o que a gente mais encontra, que bom, graças a Deus. Mas a ancoragem, eu acho que é um dos principais pontos positivos e benéficos da história, e a facilidade nesse processo de ressignificação. Ele abre muito mais possibilidades, pelo menos ao meu ponto de vista, por toda a experiência que eu já tive, tanto pessoal quanto utilizando a ferramenta no outro. O que eu vejo é um processo muito mais tranquilo, leve e fácil. As histórias levam a gente para lugares assim, nunca antes vistos, imaginados, e ali a gente consegue ir ampliando o nosso olhar. Essa é uma das coisas que eu acho bem complicado quando a gente quer utilizar, existe uma insegurança, e só por a gente acreditar que é uma tarefa simples, eu passo a usar aquilo sem a responsabilidade, né? Porque, é simples, então eu conto. Deixa eu ver o que dá. É como pegar um carro e sair andando sem nenhuma instrução, né? Ou apenas ter lido uma manual de instrução. Aí eu quero ver. A Aline colocou, uso muito livro de histórias curativas para comportamentos desafiadores, tenho amado os contos. Que bom, Aline! Vamos potencializar isso? Porque o que eu costumo dizer? Uma das coisas, né, que é das 3 coisas que eu sempre falo. A primeira coisa é você aprender e saber que para os contos fazerem efeitos benéficos e curativos, e curadores, né? Não sei se curativos, e curadores, existe muita variante que a gente não tem controle. Porém, dá para a gente trabalhar com muitas dessas variantes, que vamos chamar de vetor, né? Dá para a gente trabalhar com muitos desses vetores para potencializar a caminhada do nosso cliente para a cura a partir dos contos. Então, deixa eu explicar isso melhor. Não sei se ficou claro. Vamos supor assim, para um conto fazer realmente um efeito de cura no cliente, no escutador, e de ancoragem para o escutador, existem muitos vetores que ocorrem, que vetores a gente pode dizer que são vetores de força, de potência, que vai levar o escutador ao processo de cura a partir das histórias. Existem muitos. E que a gente não tem muito controle disso, não. Porém, dá para a gente aprender a trabalhar com você. Você potencializa e dá força para uns, entendeu? E aí é como se você pegasse aquele vetor e falasse assim, você agora mira para cá, aí o outro para cá, o outro para cá. Então, você consegue trabalhar com alguns vetores que você vai dar força, que te ajuda a potencializar. Segunda coisa, aprender a conduzir um conto. Não adianta eu ler uma história, e eu estou falando isso por experiência própria, e eu vejo muita gente fazendo isso. Não adianta você ler uma história e falar assim, gostei dessa história, eu vou trabalhar com essa, porque, para mim, essa história tem a ver com isso, 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 isso e aquilo. Beleza. Aí você chega lá, você conta. Pode ser que você até afete um ou outro, mas não é você não está usando uma ferramenta, como ferramenta, você está usando de forma aleatória. É como pegar um martelo e falar assim, vou usar esse martelo aqui para fazer musculação. Você está entendendo? Ao invés de usar o martelo para aquilo que ele realmente serve, que é para pregar o prego e tirar o prego. Então, eu preciso aprender a conduzir um conto para que ele seja
utilizado, se ele é um martelo, para que ele seja utilizado como um martelo e ele faça realmente a função dele, não baseado na sorte. Vamos ver, esse conto é lindo, eu vou contar, vamos ver se ele afeta alguém. Não, é utilizar mesmo. Eu sei que esse conto vai afetar esta pessoa, eu sei que esse conto vai afetar esse grupo, porque eu tenho conhecimento, tanto conhecimento do grupo, né, e um pouquinho de conhecimento ali do meu cliente que está ali comigo, mesmo que seja a primeira vez que ele chegou ali com o tema, né, dá para a gente ter uma noção sobre ele, pela maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca, dá para a gente ter uma leve noção ali a gente começa a trabalhar com esses vetores de força e de potência, e aí a gente utiliza o conto. Terceira coisa, o conto em si, esse é um erro de a maioria das pessoas que querem trabalhar com os contos, eu não sei se é exatamente o de vocês, né, mas é o que eu vejo, assim, da maioria das pessoas o conto em si não tem valor, e muitas vezes a gente deposita valor no conto. O valor do conto não está no conto em si, o valor do conto está em como eu conduzo o conto e como eu conduzo o meu escutador no conto. Aí sim ele tem valor. Aí sim ele tem vetor de força e potência. Tanto que, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas é muito diferente quando eu leio uma história e depois eu escuto um bom contador de histórias narrando aquela mesma história. E aí você faz, uau, caraca, eu conheço essa história. Mas ela é tão mais potente, ela é tão mais incrível, ela vai atuar de forma tão mais forte e potente no seu imaginário do que quando você lê. Então, o valor do conto não está no conto em si. Então, essas são as 3 coisas que eu acho que é o caminho para quem quer realmente trabalhar com os contos como uma ferramenta, não como algo, se quiser fazer isso, contraindicação não tem, viu, gente? Não tem, não. Contraindicação não tem. Então, faça, viu, Aline? Leia, vai ler. A Aline escreveu aqui. Sim, eu costumo ler, levo para o sono e, quando possível, no presencial, os dos gestos, o conto que está vivo dentro de mim. Isso. Faça isso mesmo, porque não tem contraindicação. Tá, que bom, né? Que bom que ele não tem contraindicação. O conto não vai liberar algo no subconsciente do escutador e fazer ele surtar, por exemplo, você entendeu? Como são, por exemplo, alguns gatilhos, né? Tem alguns gatilhos sensoriais que liberam traumas muito fortes. Por exemplo, a gente viu uma história recentemente, né? Eu não sei se a gente ouviu ou leu, ou você me contou, não sei, que é de uma mulher que foi do exército, que foi para a guerra dos Estados Unidos. Não foi isso que você me contou? Uma enfermeira que... Isso, de uma enfermeira. Não, eu li num livro, foi de uma enfermeira que tratou enfim... De doentes da guerra, né? Exatamente. E quando ela voltou para casa, já tinha acabado tudo, quando ela abriu o armário, no guarda-roupa dela, e tinha uma fralda do filhinho dela sujo de cocô, o cheiro, porque do fedor lembrou despertou o cheiro da guerra e ela surtou. E ela deu uma surtada. Então, esses gatilhos, as histórias não vão fazer. Por isso que eu falo que as histórias, elas cuidam da gente. Elas vão nesses lugares de traumas de maneira muito delicada, muito sutil. Elas realmente sabem conversar com a nossa criança, com essas memórias traumáticas, né? Lá na amígdala, porque as histórias passam também a ser lembranças, né? A ser memórias. Então, as 3 coisas que eu sempre falo, cuidado, não faça, não utilize das histórias como uma ferramenta terapêutica, sem antes saber conduzir essa ferramenta. Mas sem contraindicação, conte histórias. Conte histórias, sempre. Porque você vai começar a perceber a potência disso. E vai chegar um momento que você vai falar, caramba, eu quero ter isso como uma ferramenta. Aí você vem fazer o curso comigo. Olha eu vendendo o curso de maneira sutil, ó, e delicada.
E aí você vai ganhando musculatura, né? Talvez até a sua insegurança mesmo vá diminuindo. A gente está falando da insegurança, vai diminuindo nesse campo, assim. Então, vai trabalhando com os contos assim, sem intenção, de maneira muito livre. Conte a história que você achar que deve ser contada naquela hora. Não se preocupe muito em ter o conhecimento disso nesse momento para conduzir. Vai chegar um momento que você vai querer fazer isso, porque você vai ver a potência e a força das histórias e vai querer dominar isso um pouquinho mais. E a outra coisa que eu falo é, não vá fazer curso com quem nunca andou de bicicleta. Procure profissionais que não só trabalham com os contos, mas que também saiba narrar, saiba lidar com a potência da palavra, o poder da palavra, a condução da palavra, como é que você vetoriza todas as tendências para que tenha vetor de força e de potência mental do escutador e da história. Porque quando eu falo de conduzir um conto e conduzir, são dois processos diferentes. Um eu conduzo o conto, o outro eu conduzo o escutador no conto. São dois processos diferentes. Então, quando eu aprendo a vetorizar a força no conto e a potência, mas para que ele sirva como um processo de cura, eu também preciso trabalhar com alguns vetores de força e potência do escutador. Aí nós estamos falando de como o cérebro funciona mesmo, né? Cognição, hormônios, as significações, né? Que é muita coisa que a gente não tem controle, mas alguns dá para a gente fazer. Porque o processo de cada um é muito particular, né, gente? Então a gente também precisa respeitar esse lugar aí. E as 3 coisas que eu sempre digo, que é bom para você fazer? Qual é o jeito certo, né, de você fazer? Aprender a saber que existem essas variantes, alguns você controla, outros não é nem controle, mas alguns você direciona, tá? Você não tem controle mesmo, né? Mas você direciona a condução do conto e a condução do escutador no conto. Algumas pequenas coisas como se eu percebo que o meu cliente é mais auditivo, como é que eu sei, gente, se o tipo do meu cliente é mais auditivo, ou ele é mais visual, ou ele é mais sinestésico? O bom das histórias é que as histórias conseguem abranger 100% de todos esses tipos de aprendizes, né, que a gente chama. A gente não, né? Que são os tipos de aprendiz. Então, as histórias conseguem abranger todos os 3, o visual, o sinestésico e o auditivo. Por outro lado, é possível a gente identificar pela maneira como o cliente fala. Então, às vezes ele fala assim, nossa, eu vejo que é isso, isso e isso. Ou, eu sinto. Ou, eu tô falando de modo bem geral e bem superficial, tá, gente? Bem superficial mesmo. Mas é possível a gente já identificar se a pessoa é mais um ou mais outro. Então, eu falo assim, eu sinto que, não sei, não vai dar certo. Aí você instiga um tiquinho mais, para ver se a pessoa fala mais, né? Então, o que está mais presente na boca dela, na fala dela, é o que está mais presente no processo pela qual ela aprende. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou muito auditiva, na minha fala tem muito não, eu me lembro que foi isso que eu escutei. Escuta, eu falo muito isso pro meu marido. Escuta, vem cá, presta atenção no que eu vou te falar. São palavras, frases que estão muito na minha narrativa, porque eu sou muito auditiva. Se a pessoa é muito visual, vem cá, você viu isso? Olha, eu tava vendo tal coisa, e ela nem tava vendo mesmo, né? Não é uma questão de eu tava vendo porque ela realmente estava vendo. É só uma maneira dela falar sobre as percepções. Então, ela vai usar muito mais na fala o sentido pela qual ela aprende. Então, se ela fala que ela sente muito, que ela sente, eu tô sentindo, ou eu sinto, significa que ela é sinestésica. Então, se eu identifico isso, veja,
Se a história, ela abrange 100% dos escutadores, né, dos aprendizes, o visual, sinestésico e o auditivo, porém, se eu identifico que o meu escutador é mais visual, eu vou trabalhar quais vetores de força na minha história? Aspectos imaginativos, aspectos visuais, de cenário. Se eu vejo que ele é mais sinestésico, eu vou trabalhar o quê? Textura, sensações, onde ele possa ter sensações. Estava chovendo e a chuva caía sobre a pele dele, escorria. Sensações. Se eu não sei qual que é qual, o meu cliente, eu narro uma história para ele e eu fico observando. A hora que ele começa a reagir. E aí, a hora que ele começa a reagir, eu começo a perceber qual é o tipo de aprendiz. Qual é a gente tem os 3, tá? A gente tem os 3. Porém, um deles é maior para nós, né? É o processo mais fácil de conexão, que é por onde a gente faz as conexões mesmo, né? Então, a gente tem os 3, então a gente pode brincar com os 3 vetores de força no conto, né? Mas eu vou abusar mais de um se eu percebo que o meu cliente, que o meu escutador, o meu cliente, é mais auditivo, então eu vou brincar mais com as palavras, com a entonação da voz, com o volume, com o ritmo, eu vou falar mais rápido, mais devagar, porque isso vai deixar ele cada vez mais hipnotizado, entendeu? E a história é um processo muito parecido com a hipnose, é muito parecido mesmo. Então, é isso, era isso que eu queria falar hoje. A insegurança, para acabar de vez com ela, de vez, impossível. Já põe isso na cabeça, impossível. Não, é com o tempo mesmo, né, gente? Ó, primeira vez que eu fui contar história para criança, eu quase morri de nervoso, né? Boca seca e tal. Depois, eu já estava contando história sempre para criança, e para muita gente. Eu cheguei a contar histórias para 350 crianças de uma vez, numa grande empresa aqui em São Paulo. A única coisa que eu pedi pro rapaz foi me dar um microfone. É a única coisa que eu quero. Ele falou, você não vai usar nada? Eu falei, não, um microfone. Quando eu fui começar a contar a história para adulto, eu tremi nas bases. É óbvio, era um negócio ali que eu não dominava. Eu domino criança. A hora que eu fui contar a história, o que eu vou fazer? Porque as crianças, velho, porque a gente pena também para contar a história para criança, porque a criança é o ser mais maravilhoso do planeta, né? Se ele não tá gostando, ele levanta, ele fala, que bosta que tá isso aqui, não quero assistir mais. E vaza. Então, você tem que ter muito jogo de cintura ali. Com os adultos, eu falei, e agora? Como é que eu faço isso? Eu tremi nas bases. Tremi muito. Me bateu muita insegurança. Será que tá dando certo? Será que não tá? Será que tá funcionando? Será que não tá? Será que as pessoas estão gostando? Será que não estão? Então, muita insegurança mesmo. Depois, olha para você ver, eu já tinha... anos de experiência com adultos, eu fui contar história para quem? Para idosos. Eu não sei se é neuro da nossa cabeça só porque muda de idade, a gente acha que muda alguma coisa, né? Mas a hora que eu fui contar história para idoso, eu também tremi nas bases. Que eu falei, como é que eu vou contar história para esse povo? Primeiro que a aula era 2 horas. 2 horas eu tinha que ficar com eles uma vez por semana. Eu falei, não tem repertório para tudo isso, não? Tem repertório para ficar 2 horas com eles uma vez por semana? Não dou conta, não. Aí eu falei, senão eles têm Alzheimer. Eles esquecem. Na próxima semana eles já não vão lembrar da história, eu posso ficar contando as mesmas histórias para eles. Eu fiz muito isso. Porque eles não lembram mesmo, né? E o processo de contar a história para eles era para resgatar a memória deles. Então, contei a mesma história para eles 300 milhões de vezes, mas eu tremi nas bases. E não só com eles, mas também com a empresa que estava me contratando. Porque eu falei, eu nunca contei história para idoso. E aí? Eu tinha maior tesão em fazer isso, mas eu nunca tinha contado. Foi um processo maravilhoso, foi um processo incrível, eu carrego essa experiência no meu coração. E depois, contar a história para grupo, aqui dentro de casa. Uma vez por mês, eu fazia noite de contos aqui em casa. E aí, o processo, o objetivo era trabalhar com as histórias para cura. Ninguém sabia. As pessoas vinham e achavam que era só para ouvir histórias. E aí eu fazia todo o trabalho ali, né? Para conduzi-los para a cura, para a ressignificação de histórias pessoais, desprendimento do passado, né? Olhar para coisa que eles não querem olhar, não estão a fim de olhar, para dores, para feridas que eles não estão a fim de olhar. Tremi nas bases.
Será que eu vou dar conta? Misericórdia, é um grupo, é diferente de contar para uma pessoa. Não é a mesma coisa do que você contar para grupo. Então, a insegurança é normal quando você não tem domínio sobre aquilo. Então, por isso que eu falo, eu sempre falo, né? Comece a fazer sem querer usar isso como uma ferramenta. Faça, porque os contos, eles vão sempre nos dar caminhos de vida e soluções, né? Então, um ou outro vai ficar emotivo, o outro vai achar lindo, tal. Sempre vai florir algo, sempre vai desabrochar algo quando você narrar um conto, sempre. Então, conte. Faça como a Aline, né, Aline? Leia o conto, durma com ele, deixa ele nascer em você, depois você conta para as pessoas. Agora, o dia que você realmente quiser trabalhar com isso como uma ferramenta que você vai dar para o outro, para ele se curar das suas feridas, da criança ferida, ou até mesmo, que é uma coisa que eu sempre falo para o meu marido, né? A gente precisa resgatar o nosso aspecto infantil e dar a ele recursos para que ele possa crescer. Então, os contos nos ajudam nisso. Os contos ajudam a gente a crescer, ajudam a nossa criança a crescer, né? E atuar na vida de forma mais adulta, numa postura mais adulta, né? E não com posturas infantis, como a gente vê muito, né? Profissionais com posturas infantis no trabalho ou né, onde não deve ser infantil, porque a gente deve ser infantil lá com os nossos pais, é o único lugar no mundo que a gente pode ser criança, a gente quer ser adulto lá e ser criança no mundo, aí não tem jeito, né? Então os contos nos ajudam a reverter esse papel aí, a gente voltar para os nossos pais e ser crianças lá com eles, que mesmo que a gente tenha 100 anos, para eles nós sempre seremos criança, então ali a gente pode ser criança para poder ser adulto na vida, e os contos nos ajudam a crescer nesse aspecto, a resgatar esse aspecto infantil e a crescer. E a insegurança vai passando com o tempo, é com o tempo mesmo, até para os alunos, para o grupo de alunos que eu estou agora, até com essa turma, eu falei para eles, não adianta, vocês vão ficar na insegurança ainda por um tempo, e tá tudo bem com isso, tá tudo bem. Vamos na leveza, vamos brincar, vamos curtir o processo, vamos deixar o processo bem gostoso para a nossa criança birrante não aparecer. A nossa criança rebelde, às vezes, né? Então é isso, meu povo lindo, maravilhoso. Tô de volta, live, pelo menos 2 toda semana, então fique de olho, eu sempre vou postar um postzinho avisando que quando que vai ser, o horário que vai ser a live. Eu vou voltar com Sandra Maurami Responde, porque foi delicioso, foi muito gostoso. Eu falei que eu ia fazer só em janeiro, mas foi tão gostoso, que eu falei, vou estender, vamos fazer. Então, o Sandra Maurami Responde é um projeto voltado para as pessoas que têm interesse nisso que eu estou falando e quer conversar comigo. Então, a gente pode marcar uma live e bater um papo. A pessoa que tem interesse pode me fazer perguntas, também pode se posicionar, se colocar, e a gente bate um papo ali e eu esclareço o que, né, as questões que a pessoa quiser de esclarecimento. Então, quem tiver a fim de fazer isso, eu tirei vários cabaços, hein, de muita gente que não tinha feito live e fez comigo. Sempre tem a primeira vez, é. A gente precisa ter coragem para ir lá a primeira vez. Se os nossos pais não tivessem tido coragem, a gente não estaria aqui. Quem quiser, manda uma mensagem para mim no privado, falando, Sandrinha, eu quero, a gente marca um horário que seja legal, então eu vou voltar com Sandra Maurami Responde, e voltar com as questões. Se vocês não quiserem fazer, mas tem alguma questão, me manda no privado, porque eu possa vir com esse assunto numa live aqui. Beijo grande, obrigado pela presença de vocês, até mais!